Fala pessoal, vamos aqui reagir ao TNT Esportes no prorrogação, né? Comentando Botafogo e Corinthians, esse tropeço. Que eu não vou comentar agora o que eu acho desse jogo. Quem viu minha live pro jogo de ontem vai saber o que eu acho. Eu vou dar um pitaco aqui no final desse vídeo, tá? Tem aqui o VSR, o Bruno Formiga, o Mauro Betting. Tem também depois o Rica Perrone, né? Um vídeo do canal do Rica Perrone analisando esse jogo e muito mais. Teremos ainda outros vídeos, ESPN, Sport Center, troca de passes, Sport TV, entre outros conteúdos aí que vão surgindo. Live do Wallace Borges, Esporte Espetacular, Esporte Fantástico e etc. Então vamos aqui reagir a esse vídeo aqui com o TNT Esporte e Rica Perrone analisando Botafogo 1, Corinthians 1, tropeço do Fogão. Então bora lá. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui em cima, Live Pix. Ali em cima em amarelo, o Pix do canal. Na descrição, o Pix do canal. Tem o canal reserva, canal principal, Instagram, Jet Esportes, com melhores camisas do mercado, de times estrangeiros e nacionais e muito mais. Bora pro vídeo, hype esse vídeo pra dar uma moral pro canal e vamos lá, vamos reagir. Pro Corinthians. Ih, rapaz. E o árbitro tava vendo se tinha alguma checagem pra fazer, não tinha, encerrou o jogo com 50, o torcedor do Botafogo vaia, hein? Vaia! Vaias do torcedor do Botafogo, fim de jogo, 1 Botafogo, 1 Corinthians. Vamos pro melhor pós-jogo, nosso prorrogação a partir de agora. Tainá Espinosa, a bola é sua. Vambora, Jorge Igor. Boa noite pra você, todo mundo que tava junto com a galera aqui do Arquibancada para acompanhar esse nosso prorrogação. A gente já pode, inclusive, mostrar as imagens lá do Newton Santos, onde agora há pouco Botafogo e Corinthians empataram em 1-1. O Botafogo chegando a 26 pontos, fica na 5ª colocação e o Corinthians vai a 21, sobe para 8º. É um jogo, acho que de tempos completamente distintos, assim, né? Um primeiro tempo de um amasso, um domínio completo do Botafogo, que poderia ter tentado construir o placar na primeira etapa. E aí vem o segundo tempo, o Dorival mexe no time, e aí o mexer no time aqui é colocar os seus grandes nomes, né, os seus principais nomes, Yuri Alberto, colocar Memphis, colocar Bidon, enfim, mexe no time trazendo nomes pesados que, pelo menos parece, estavam sendo poupados para o jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras no meio da semana, e aí o jogo se transforma em outro, o Corinthians cria oportunidades, tem chance de empatar e de virar a partida, acaba ficando no 1-1, enquanto a gente está vendo aí cumprimentos do Memphis com o Barbosa e outros jogadores do Botafogo também seguem por ali. Botafogo então fica no empate, jogando em casa contra esse Corinthians. Tudo bem, ô Mauro Beto? Melhor que o Vitor Sérgio nesse momento, né? Já tô bem. Não, tá bem, recuperado. Boa noite. Foi que nem o Timão, pareceu que e aí voltou. Perfeito, brilhante. Tanassa pegou meu gancho. Vários no jogos. Parecia o começo, no começo. Nunca me pareceu. Começo, né? Vários jogos numa só partida. Até o 1-0 do Botafogo, se tivesse 2 ou 3, não seria um absurdo. Depois, quando ele deu uma melhoradinha no primeiro tempo, ele equilibrou. A Dorival Júnior fez algo que não é usual, mas a gente tá ouvindo, desculpa, Mauro, te interromper, mas eu tô ouvindo a torcida do Corinthians gritar lá, é quarta-feira. Isso seria... Se famoso é a quarta-feira. Se fosse 12-0 pro Corinthians, ou 70-0, essa é a quarta-feira, faz parte. É um pequeno derby que existe desde maio de 1917, entre, claro, Corinthians e Palmeiras, o derby paulistano. Mas assim, aí vai pro intervalo, o Dorival faz essas 4 mexidas, o Corinthians já volta melhor, o Botafogo também dá uma moada, dá uma arrefecida, e no final 1-1 me parece justo pelo primeiro tempo do Botafogo, pelo bom segundo tempo do Corinthians. Eu só queria ressaltar uma coisa do Fogão, porque os 4 de frente, o Natan tem 12 jogos, o Correa, pelo Botafogo, claro, o Correa tem 6, o Montoro tem 6, o Arthur Cabral tem 7, o Arthur tem 7, enfim, acabei de mandar esse texto, eu já não lembro, mas assim, é muito pouca coisa, e eles já estão se entendendo bem. E muita gente do Corinthians... o treinador tem muitos jogos. 5, tem 4 ou 5. Vai por aí também. Então assim, e já mostrou coisas melhores do que o Corinthians. Claro, 1-1 e no Newton Santos contra o atual campeão da América, contra o atual campeão brasileiro, não é tão ruim como vive momentos pavorosos fora de campo o Corinthians. Mas ainda assim, ainda que a cavalaria tenha entrado, continua devendo bola ao Timão. Acho que a gente pode até botar na tela os gols desse jogo de hoje aí, mas, de novo, né, como tudo na vida, dá pra você ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. A gente tá mostrando já aí os gols do jogo. O Corinthians
o torcedor que está empolgado, o Arthur Cabral fez 1-0 aí pro Botafogo, e a gente vai ver daqui a pouco o gol do Corinthians de empate. Mas o torcedor que em algum lugar está empolgado com o que viu do Corinthians nesse segundo tempo, o Memphis fazendo o gol de empate, vou infelizmente lembrá-lo que o Corinthians tem uma vitória nos últimos 9 jogos. Exato. É muito pouco, né? E o jogo que não jogou nada contra o Ceará, mas ganhou, legal, ganhou fora de casa, Exato. Mas não jogou nada contra o Ceará. Exatamente. Aliás, o jogo então, foi assim, um dos piores do campeonato. Sem dúvida. O Vés, você fica com o copo meio cheio ou meio vazio do Corinthians e até do Botafogo, tá? Que eu acho que é bom a gente colocar aqui, podia ter construído um placar melhor no primeiro tempo também, né? Boa noite, Mauro, boa noite, Tainá, todo mundo que tá aqui no Prorrogação. Na minha visão, eu acho que é copo meio cheio, porque você pega um Corinthians com uma postura inaceitável no primeiro tempo, e não é porque estava jogando com um time misto ou com um time reserva ou como queira, é uma postura inaceitável em termos de postura. Os jogadores não eram dos melhores, faltava talento, faltava recurso, mas um time muito, muito, muito atrás, fazendo uma linha de 4, uma linha de 5. Essa linha de 5 estava a 4 passos da meia-lua. Então, assim, um time... Às vezes que o Corinthians teve a bola, parecia que o Corinthians estava querendo se livrar da bola no primeiro tempo. Mas é porque não tinha o talento. Ok, mas mesmo sem o talento de Memphis, de Yuri, você tem que ter a iniciativa de querer fazer alguma coisa. E acho que ali o Botafogo perdeu a oportunidade de fazer 2 ou 3-0. Acho que o Botafogo perdeu oportunidades ali. E no segundo tempo, o Dorival passa um recado ali de que ele não gostou do que foi feito, não gostou da postura, e aí é um outro Corinthians desde o começo do jogo. O Corinthians poderia ter empatado, acho que na segunda ou terceira bola do segundo tempo. E ali, acho que o gol do Memphis no fim, já na reta final do jogo, eu acho que ela esse gol faz justiça ao placar, porque pelo segundo tempo do Corinthians, o Corinthians não merecia ser derrotado. 1-1, acho que ficou de bom tamanho. Contou, acho, um pouco a história do jogo, né? A Formiga estava comentando no Arquibancada. Aliás, eu já vou começar aqui, Formiga, porque eu estava ouvindo seus comentários. E aí, em determinado momento, o senhor diz... porque o elenco do Corinthians, veja bem, não é tão... Ficou provado que não é tão ruim. Ficou provado que não é tão ruim. Porque, né? As opções, né? As peças. Porque, mas as opções que ele tinha no banco hoje eram as opções titulares. Isso, mas aí... As reservas, que são as quando que eu falo entraram elenco, eu falo time. As peças do Corinthians, no geral, elas não são ruins. Tanto que, assim, do time titular. Entrou a qualidade, a parada é outra, completamente diferente. E hoje, por exemplo, tinha um lateral esquerdo no time reserva, que um dia desse foi titular e que fez um ótimo jogo porque tem qualidade para retomar uma titularidade. Sim. É que o Bidu tá de fato muito bem e tal, mas o Angileri fez um jogo... Muito bem também não. Tá bem, vai. O Angileri fez um jogo... bom, eu diria até. Inclusive, quando o Corinthians, o pouquíssimo que ele criou, quase nada no primeiro tempo, foi muito com participação do Angileri. Cara, o Botafogo chegou a ter 70% de posse de bola no primeiro tempo, no segundo o Corinthians foi bater quase 60%. Então, mas aí é que tá, eu acho que isso fala, inclusive, da dificuldade que o Corinthians tem de elenco. Do time, fala do time ser bom peças, e do elenco ser desequilibrado. Porque assim, se a gente fosse o time de hoje, entendendo que era um time reserva, você tem ali, por exemplo, o Ranieri, Carrijo, Angileri, caras que já jogaram bem. Porque, assim, eles têm qualidade, eles são bons. É como o Vitor lembrou, o momento é horroroso e a postura no primeiro tempo é um negócio constrangedor, porque foi um não jogo. Parecia um treino de assim, a posse de bola vai ser com o Preto. Isso. E o outro time não toca na bola só pra fazer balanço e compactação. Então, assim, é um treino de marcação. Porque foi bizarro, assim. Foi um dos piores primeiros tempos que eu vi de um time no Campeonato Brasileiro, tamanho o não jogo. E aí eu acho que o Botafogo tinha que ter aproveitado mais esse amplo domínio que teve no primeiro tempo, né? Muita bola na área também. Um time hoje que era mais alto, né? Porque o Arthur Cabral com 1,86, o Joaquim Correa com 1,89 e o Nilton com 1,88. Muita bola na área o tempo todo. Acho que o Joaquim Correa fez um jogo muito bom, inclusive é um sinal de alerta pro Savarino. Ele, pra mim, foi o melhor em campo, até estar em campo, né? Quando ele é tirado pelo Ancelotinho, e naquele momento acho que podia botar ele podia muito pegar o Ancelotinho pra ele. O Ancelotinho é bom demais. Podia tirar o Arthur e ter empurrado o Joaquim Correa pra frente, ter mantido o Correa no jogo. Mas aí ele fez a mudança e o Nilton também se machucou. O Natan se machucou no mesmo momento praticamente. Eram os dois caras mais
participativos do Botafogo no jogo. Que já não conseguiam acelerar no segundo tempo. No segundo tempo já não conseguiam acelerar. De fato, o Botafogo caiu muito no segundo tempo. Tem uma melhora do Corinthians que é evidente. Você traz do banco de uma só vez Memphis e Yuri. Um Yuri ainda sem ritmo, né? Acho que claramente sem ritmo, completamente natural. Aquela batida que ele traz pra dentro, que ele chuta meio fraco no meio do gol, acho que aquilo ali é típico de quem tá sem ritmo, né? Porque ele conseguiu gerar a separação, trouxe pra dentro, bateu, a bola saiu em cima do John. E ainda vem Breno Bidon, que entrou bem no jogo, entrou muito bem no jogo. E vem o Mateuzinho, que é um acréscimo... Em relação ao Léo Maná? Em relação ao Léo Maná colocar um Super Zé Maria. Exatamente. Então, acho que a vinda desse talento no segundo tempo ajudou muito, mas o Botafogo caiu demais. Não sei se cansou, não sei se sentiu. Cansou, não pode ser que o Botafogo não jogou na rodada passada, porque foi um dos jogos lá adiados por causa da repescagem da Copa Sul-Americana, que já está o terceiro ano, sempre vou bater nessa tecla. Eu não consigo terceiro ano que existe a repescagem da Sul-Americana e o terceiro ano que a CBF dá de ombros para isso. Esquece. No primeiro ano, a CBF tinha razão, porque a Conmebol mudou o regulamento, mudou o calendário, depois dela já ter publicado o calendário dela. Fazia sentido. Só que já é o terceiro, pô. Já foram 2 anos que ela de novo cagou para a rodada de repescagem e fez o Campeonato Brasileiro rezando para que ninguém fosse para repescagem. Então o Botafogo não jogou no meio de semana, então acho que não era cansaço, mas caiu demais o ritmo no segundo tempo. Acho que até de forma preocupante. Você falou aí do Yuri antes, o Yuri falou, né, na saída de campo, e o Yuri nessa semana, aliás, num timing assim que foi uma loucura, né? O anúncio da renovação do Yuri Alberto. Em meio a um turbilhão passando no Corinthians. Uma confusão acontecendo. Não, um turbilhão e uma confusão, uma colineal acontecendo, né? Não é o turbilhão todo, mas é uma confusão acontecendo efetivamente, com protestos da torcida e tudo mais. No Parque São Jorge, o Corinthians vai lá e solta que o Yuri tinha renovado. E aí o Yuri, na saída de campo, falou, tinha possibilidade de sair, mas até arrepia. Sentei com meu pai e depois tudo que passei aqui, era o mínimo a gente fazer isso. Renovar o contrato, né? É um amor muito grande. Me abraçaram tipo abraço de mãe. Obrigado, fiel. Bonitinho. Ele é muito legal. O Yuri é muito bonzinho. É um cara que eu torço pela pessoa. Com a saída do Romero, ele entrou como capitão, né? E aí eu acho que assim... Com postura D, né? Se ele saísse, como existia um papo do Memphis, né? Seria, e acho que o jogo de hoje deixou isso mais claro ainda, seria uma perda considerável. E assim, o Memphis fez o gol e tal, mas assim, tá... Tanhaca. Não, é Vantiriça que se chama lá. Mas assim, vou te falar, ele mesmo na tiriça, mais desligado, é muito... Mas o custo-malefício para um clube que não tem dinheiro... Ele deu uma ajeitadinha uma hora, foi pro Yuri, né? É um cara diferente e tal, e se paga... Mas o problema é que, de novo, se paga o salário dele como se ele fosse o Van Basten mais o Cruyff de um clube que não tem condição de pagar. Aliás, não tem pagado nada, então assim, a conta fica complicada. Mas ele, pelo menos, é um jogador diferente, é um jogador de muita qualidade, tem bola querendo para jogar em qualquer time do Brasil, da América do Sul. Mas assim... Esse tapa dele. Esse cara tapa diferente. Dele pro Yuri Alberto não é mas assim, teve umas 2 bolas que ele nem entra na dividida, assim, irrita. E quando eu falo, quando irrita um cara que não torce pelo time dele, aí você imagina o torcedor. Mas pelo menos é legal. Agora, qual é o do Corinthians? Não sei. Qual é do Botafogo? Eu também não sei. Teve a queda física do Botafogo. Ok, teve um acréscimo do Corinthians já na mexida ousada do Dorival, colocar 4 jogadores de uma vez só no intervalo. Eu nem lembro de ter visto isso. Então, eu tava pensando. Um do Sampaoli, quando ele tava no Flamengo, tipo assim, ele botou acho que 4 no intervalo. Mas é assim, é raríssimo. É raríssimo. É mais boa coisa pergunta, de pré-temporada, né? A gente vou até perguntar pra galera lá do SofaScore. Exatamente. Nesses torneios de pré-temporada tem, que às vezes trocam 11, né? Às vezes trocam 11, e aí é um desespero pra quem tá fazendo o jogo. Mas eu vou te falar, assim... Recentemente teve isso do São Paulo trocar os 4. Tem 2 pontos, mas pô, tem uma hora também que é um recado pra quem tava, grupo. Né? Eu não sei se o plano hoje era o Yuri jogar tantos minutos, pelo que jogar eu tinha 45. ouvido antes, não. Pois devia ser ali uns 30, 20. Ele jogou 45 por necessidade, né? O São Paulo substituiu 5 no intervalo. Flamengo 3, Bahia 2.
na vitória do Flamengo 3-2 no Bahia pelo Brasileirão de 2023, dia 13 de maio. Eu não sei se diz mais sobre o Flamengo ou sobre o próprio São Paulo. São Paulo. Sendo dessas 5, uma foi por lesão. Quanto estava o jogo? Uma foi por lesão, não me lembro. Mas ele trocou Flamengo e Bahia 3-2 em maio de 23. Ele treinador do Flamengo. 5 no intervalo. Ele era técnico do Flamengo. São Paulo Não, ele é técnico do Flamengo, mas o Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou, 3-2. Mas não devia estar. Eu queria saber quanto é que estava o... Devia estar tomando 2-0. Vou procurar aqui. Acho que estava tomando 2-0. Mas, capaz, né? Mas isso... Porque tem gente que defende a tese de que técnico que substitui bem, escala mal. Eu, Tainá, não defendo essa tese. Eu também não. Eu também acho que não. Absolutamente dessa tese. E uma vez... hoje não é uma questão de escalar mal. Ele fez uma escolha estratégica, administrativa. Para quarta-feira. Não tem nada a ver com, vamos montar essa estratégia para o jogo. Não foi isso. Vamos montar a estratégia para a semana, né? Porque tem o jogo contra o Palmeiras. Teve um treinador que, como foi em off que ele conversou comigo, assim, conhecido por ser um grande... É bonitinha, né? Ela te ilude. Porque tu fala, olha que lógica legal, né? Aí quando tu vai esmiuçar, tu vê que é uma lógica Um grande treinador, um dos melhores, se não melhor, estrategista. Uma vez ele tinha essa coisa de que ele mexia muito bem e tal. E uma vez o jogo estava em fase terminal, ia para a fase decisiva, estava bem e tal. Ele fez uma coisa dessa. Eu perguntei para ele fora do ar, né? Vem cá. Você quis fazer, digamos, um time pior para melhorar e de novo você falar, uau! Ele sorriu e não respondeu. Eu acho que dessa vez, nesse caso específico, fechou, pensou em fazer isso, tá? Assim, para jogar pra galera. Mas no geral não é o que evidente, acontece. gente, você não vai fazer Mas aqui pareceu era um erro de estratégia ou faz sentido? Não, faz sentido pra quarta-feira. Eu acho que fazia sentido, agora é perigoso, porque o Corinthians não tem essa gordura e nem vive esse momento pra ficar... E ao mesmo tempo, uma derrota seria pressionado mais ainda, né? É perigoso e claramente não é uma fase boa, os caras que vêm do banco não estão conseguindo colaborar. Sim. Então, assim, mas agora eu entendo a importância do derby. Na obra pronta, dá pra falar que, por enquanto, a estratégia funcionou. É um ponto muito no lucro. Botafogo, da América brasileiro. Em parte, porque eu não imagino, por exemplo, que o Yuri fosse pra jogar 45. Sim, então funcionou mais ou menos. Eu não acho que o Memphis era pra jogar 45. Então funcionou em parte. No final, a história que a gente vai contar e que a gente tá contando nesse programa é que funcionou. Por quê? Porque você foi amassado no primeiro tempo e teve chance até de ganhar o jogo no segundo. E acho que ali tem 2 pontos. O primeiro, acho que o Corinthians já entendeu que não será campeão brasileiro, né? Olha, acho que não. Acho que ele já entendeu. Aí você junta a Copa do Brasil, a possibilidade de ir longe na Copa do Brasil, com um confronto de oitava de final do peso de um Corinthians e Palmeiras. Junta as duas coisas, você tem isso. Independentemente da escolha, a postura dos reservas no primeiro tempo é uma postura para ser cobrada. Sim. É uma postura para agora no vestiário, o Dorival cobrar os reservas e dizer, gente, falando até mais áspero do que eu estou dizendo aqui, que bom. Mas dizer, gente, não dá. Claro. Não dá, pô. Se eu precisar de vocês no banco, vocês vão entrar fazendo isso? Vocês vão entrar com essa pegada? Vocês vão entrar com essa postura de não jogo, como brilhantemente disse o Formiga? Não dá. Porque aí é aquilo que os treinadores falam, né? Vocês são o cara que eu vou precisar para oxigenar o jogo, inclusive no derby. Se precisar ir pro banco, vão entrar esses caras que entraram no primeiro tempo hoje? Se no jogo contra o Palmeiras, o Corinthians ou tá ganhando de 1-0 e precisa defender o resultado, ou tá 0-0 e você acha que é um bom resultado para você correr, você vai botar esses caras que tiveram essa postura no primeiro tempo? Não vai adiantar, não vai servir. Então acho que tudo isso tem um ponto. Eu fui olhar aqui, o Flamengo ganhou o primeiro tempo por 3-1. E o Sampaoli fez 5 alterações no intervalo, mas uma delas foi por lesão, as 4 por opções. E tem algum jogo, eventualmente, não sei, de outra competição? Não, o jogo antes ou depois, tal, que fizesse eventualmente isso? Só nesse que vai estar falando de postura, eu acho que realmente a postura foi ruim, tá? No primeiro tempo. Ela não teve postura, né? Não postura, não jogo ou não postura. Foi mas o meu ponto é que eu falei aqui antes, né? Uma vitória em 9 jogos. Pesa. Assim, eu acho que sim, tem algo de postura, mas sim tem algo de desorganização. A sensação que eu tenho é que os caras não se conhecem em alguns momentos. Isso. Tanto que as jogadas ficavam lentas, porque não tem automação, né? Tipo assim, pegou, dominou, chapou, vai ter uma figura passando aqui, ou você tem... Enfim, quando um time é automatizado, você minimamente... A jogada fica mais rápida, porque tudo você fica pensando, racionalizando todo o lance. O time do Corinthians parecia, de fato, aqueles jogos de final de ano em que tu junta uma galera ali, então exige
os caras sabem jogar, mas exige... Deixa eu entender o que tá rolando aqui. Sim. Então, assim, não tinha automação nenhuma ofensiva. O jogo do Corinthians inexistiu, de fato, ali. E eu acho que o segundo tempo do Botafogo é um sinal de alerta também ruim. O trabalho do Ancelotti até agora acho que tem coisas boas, mas hoje o segundo tempo é bem ruim, assim. O que você traria de coisas boas, assim? A saída de bola, por exemplo, acho que a saída de bola melhorou muito. Eu acho que Mas também é verdade que no segundo tempo, quando entra Yuri e Memphis, eles conseguem fazer uma pressãozinha nos caras. E atrapalha. E gera... Bastante, o Alan perde bola, assim, gera incômodo. Eu acho que, além da saída que nitidamente melhorou, eu acho que ele é um time que consegue achar mais espaços na paciência do que na... Correria. As associações estão mais... E hoje foi legal ver o Arthur e o Joaquim Correa, em vários momentos eles servindo de pivô em vários lugares do campo. O Joaquim Correa fez isso, sendo o eixo de jogada, umas 10 vezes. Inclusive, o gol começa e tem nele esse ponto, né? Que ele faz 1-2 ali com... Não lembro agora se é com Ponte, alguém que cruza e depois termina no gol. Ele fez isso diversas vezes no jogo. Então acho um time mais paciente, talvez, do que o que a gente está habituado a ver o Botafogo mais de corredor, né, e tal. Sim. Acho que é um início de trabalho ainda, né? De algumas, e de algumas caras novas, inclusive, chegando, né? Muita Correia, gente. O Arthur Cabral, o Montoro, que é muito Montoro, consolidando, mas o Montoro é muita qualidade. Ele fez uma jogada no primeiro tempo fantástica. Que ele saiu driblando, ninguém conseguiu tomar a bola do pé dele. Mas assim, ele ainda tem muito apaga e acende, entendeu? Tipo, o segundo tempo dele, quando não tem o Joaquim Correa, que o Arthur tá mal no jogo, que o Natan sai... Ele precisava... O jogo foi todo do lado esquerdo, passou pouco por ele. E no segundo tempo ele não conseguia ali umas achadas, nada. Então ainda precisa de mais sequência. Mas já dá jogar pra, bem mais tempo. Mas já dá pra dizer que o Textor pode estar satisfeito com a mudança que ele fez porque queria um jeito de jogar diferente? Botafogo Away? Eu amei o Botafogo Away. Eu gosto de Botafogo Away. Eu achei legal, cara, Botafogo Way. Então, e lembrando sempre que o Whey das equipes pode mudar. E o Whey não um suplemento alimentar, né? A maneira de se... Porque hoje você falar Whey, né? As coisas mudam. Por exemplo, se você vai botar no Google Monarch, vai ser uma coisa muito pior do que o original, que era a bicicleta. Mas, enfim, a pedalada mental terrível, isso é que tem. Bom, desnecessário que eu falei, mas segue o jogo aqui. Então, assim, esse jeito das equipes jogarem, a gente sempre cita o caso mais recente, que mudou muito, o Boring Arsenal, a partir do Arsene Wenger, é uma outra coisa que a gente vê com o Arteta. Então, os clubes podem mudar, né? Não tem, não, aqui o DNA, não, DNA, velho, você pode fazer um teste no ratinho, mudar de DNA de boa. E aí, de cada um, assuma a sua questão. Eu gosto, a princípio, mais do que o Ancelotti pretende. Agora, você vai conseguir uma outra história. Porque tem... o que é a ideia e tem o que a prática mostra, velho. A prática já tá mostrando essas... Até porque o time do Arthur Jorge era um time muito intenso, era um time que se impunha em alguns jogos, em outros não, e tudo bem, funcionou, não tem problema nenhum. Em alguns por necessidade, né? Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, ele não pôde se impor porque ele jogou o jogo todo com a menos. E ainda foi mais perigoso. Então, mas e o Renato Paiva acho que flutuou muito com isso, né? E aí acho que foi demitido com essa questão. O Ancelotti começou a falar lá. Começou? Depois a gente completa sobre isso. Do que me ouvir. Jogamos um bom futebol. Acho que também gastamos muita energia. E não sacamos o resultado que acho que merecíamos, porque o volume de jogo ha sido muito. Temos que fazer mais goles com o volume de jogo que hemos feito. E a segunda foi mais difícil. Os cambios deles aportaram muita energia e tivemos que defender mais, mas não foi suficiente. Acho que o resultado é o resultado correto. David, boa noite. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Fala aí, torcedor. Vou tentar começar com um copo meio cheio. Queria que você identificasse, sobretudo no primeiro tempo, características do Ancelotti Way que o Botafogo apresentou hoje. O que você vislumbra para a equipe, que você consegue identificar na equipe de hoje, e o que mais te preocupa no Botafogo, principalmente por esse segundo tempo. Muito obrigado. Gostei da primeira parte. Temos que jogar assim, porque jogamos com um bom ritmo de jogo, criamos boas combinações nas costas, nos corredores laterais, que é o que tratamos de acreditar, recuperar a bola rápido,
Claro, é uma maneira de jogar que quita muita energia. Então, temos que sacar mais proveito, como se diz, proveito disso. Não, preocupação não tenho. Tenho a sensação de insatisfação por esse jogo. É uma insatisfação que tenho que abraçar porque a equipe tem que melhorar e então temos que trabalhar para fazer isso em muitos aspectos. Temos que manter a equipe mais compacta na segunda parte porque nos vai ajudar mais quando aí que defendemos bem, mas depois temos que contra-atacar bem e manter a equipe compacta. Por acá. Te quería preguntar por Álvaro Montoro, 18 años, en las últimas semanas ha tenido una buena cuota de minutos. ¿Cómo lo has visto estas primeras semanas contigo al mando de Botafogo y qué es lo que esperas de él? De él me espero mucho porque siendo un chico de 17 años tiene una calidad muy alta, pero tengo que saber que también es un chico muy joven y está en un proceso de mejora aquí con nosotros. Tiene que mantener esa mentalidad que tiene, que es una mentalidad del aspirante que no tiene que perder nunca y tiene que seguir como lo está haciendo. Hoy ha jugado en un perfil derecho, lo ha hecho muy bien. Que los jugadores buenos pueden jugar en cualquier sitio. Tiene que seguir así. David, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Eu queria te perguntar o que você acha que faltou para o Botafogo, para você fazer com que o Botafogo respondesse à altura as substituições que o Dorival fez no intervalo, ali com a entrada dos 4 titulares, que fizeram o Corinthians crescer no jogo. E queria te perguntar também sobre o Savarino, que sempre foi um jogador fundamental para o Botafogo, mas que antes da Copa do Mundo de Clubes já vivia uma fase um pouco complicada. Durante a Copa do Mundo, acho que o desempenho dele piorou e agora ele não vem conseguindo fazer bons jogos. Hoje voltou depois de se recuperar da lesão, do problema muscular que ele teve. Também estava gripado, que eu fiquei sabendo durante a semana, mas enfim, não só por hoje, mas num todo. Assim, o que você acha do desempenho dele? O que você acha que pode fazer para fazer com que ele volte a desempenhar bem pelo Botafogo? Obrigado. Sim, como falei antes, acho que o Corinthians na segunda parte foi melhor e mereceu o empate. Hoje faltava um jogador muito importante para a gente, que é o capitão, e Danilo também. São 2 jogadores que podem ajudar quando temos que refrescar um pouco a energia no meio. Savarino é um jogador muito importante para esse elenco. Então, vai seguir sendo um jogador importante e tem competitividade, como todos, porque temos um elenco equilibrado. Então, ele tem que trabalhar como todos para merecer jogar. E acredito que vai seguir sendo um jogador muito importante para o Botafogo. Boa noite, David. Alan Viana, Visão Botafoguense. O Botafogo teve um domínio muito grande no primeiro tempo, fez apenas um gol. O Corinthians, no segundo tempo, sai de um 4-1-4-1 para um 4-4-2 e parece que atrapalha muito dentro do meio. O Botafogo perde muito meio de campo para o Corinthians. Você dá esse caso ao quê? Talvez há uma falta de entrosamento ainda, do time se ajeitando dentro do seu esquema, dentro do seu estilo de jogo, ou acha que foi pela imposição física que o Corinthians teve no segundo tempo em relação a atrapalhar as principais jogadas do Botafogo e sair em velocidade, principalmente utilizando as pontas que eles não utilizaram tanto no primeiro tempo? Sim, no primeiro tempo a gente teve muita superioridade na saída de bola, porque saímos com 3, com Alex como terceiro, mais 2, e eles estavam mais em 4-3-3 em losango, então essa superioridade nos ajudou para dominar a bola. Eles trocaram um pouco na segunda parte, depois trocando os laterais, porque eu queria que a equipe podia pressionar mais alto com laterais fora. Com Cuiabano claramente não podemos fazer uma construção com 3, então aí sim perdemos um pouco de controle no meio. Então
Tem razão, ha visto bem o jogo. Boa noite, David. Anderson Com esse rapaz metendo... Na primeira coletiva, na coletiva de apresentação, ele já estava falando português. E ele fala as 3 línguas ao mesmo tempo, mas fala o português muito bem. Cambiamos, trocamos. Aí visto bem, né? Mas mandando falou... muito bem português ele, pô. Muito bem mesmo. Cambiamos, trocamos em... Impressionante. Como fala cambiamos, trocamos em italiano? Câmbio também. É câmbio em italiano também? É a mesma coisa, então espanhol é igual, italiano é igual. Mas ele falou ali um pouquinho, né, de não ter o Savarino. Das substituições, enfim, que ajudaram muito o Corinthians no fim das contas. Não ter o Savarino, inclusive eu estava olhando aqui Você falou de não ter também Danilo, não ter o Marlon Freitas. Não ter Danilo, não ter o Marlon Freitas, Arthur, né? Arthur. O não ter o Savarino, porque ele tinha o Savarino, né? O não ter o Savarino, e vi muito torcedor aqui repercutindo nas mídias sociais e tudo, ver que, de fato, o Savarino está bem longe do jogador do ano passado. E aí fica até ruim falar sobre isso, porque no ano passado o Savarino estava num nível de que, para mim, na minha modesta opinião, o Savarino foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Né? Apesar do Luiz Henrique ter sido premiado, e não vejo nenhum... Não é injusto. Não vejo nenhum absurdo na escolha, acho que poderia estar bem entregue. No meu voto foi o Savarino. Então não estou nem cobrando o Savarino do melhor do brasileiro. Mas acho que é um Savarino muito abaixo em dar sequência a jogadas, em ler as jogadas. E olha que nesse ano ele já jogou em várias posições. Já jogou aberto pela esquerda, já jogou de segundo atacante, já jogou de 10. E ele não consegue render. E hoje entrou parecendo tá entrando num ritmo abaixo do resto do jogo. Bem abaixo. Botafogo 1, Corinthians 1 no Newton Santos, um jogo esquisito pra caceta, né? Que jogo maluco. Cara, eu acho que hoje teve água batendo na bunda do Dorival e algumas reações foram geradas por causa disso, né? Acho que ele sentiu no intervalo do jogo que ele perderia o emprego, ou que ele tinha muito pouca coisa a arriscar, a perder, né? E arriscou tudo, trocou 4 jogadores e virou o jogo no intervalo. Vamos lá, por etapas. Começa o jogo, ele não coloca Yuri, Depay, Bidon, enfim, ele faz algumas mudanças no time, deixa alguns jogadores que a gente imagina que vão jogar de fora, mesmo olhando para um Palmeiras na quarta-feira, uma decisão de Copa do Brasil, mas eu entendo que o Corinthians não está no momento que ele possa se dar o luxo, né, depois de ter passado 30 dias sem jogar por causa do Mundial. Eu não acho que é o caso de você se dar o luxo de abrir mão do Campeonato Brasileiro, falar que se dane, eu vou jogar, é o clássico, é contra o Palmeiras, embora a gente saiba que circunstancialmente todos os problemas do Corinthians acabem na quarta-feira com uma vitória. A gente sabe disso, o Corinthians também sabe, Dorival, os jogadores, todo mundo sabe como é que funciona, né, as coisas no Brasil, especialmente no futebol e num time de massa como o Corinthians. Se o Corinthians estiver na merda que tiver, se ele ganhar do Palmeiras quarta-feira, acabou, tá tudo maravilhoso, é Corinthians, é o caralho, tá tudo certo. Né? Não tem impeachment, não tem uma porra nenhuma. O presidente, tá tudo certo, presta o cartão pra esse cara, compra a camisinha, tá tudo certo, irmão. A gente sabe como é que é o futebol. Então, sabendo disso, acho que o Corinthians olhou demais pra quarta-feira. Só que aí, o primeiro tempo do jogo é dominado pelo Botafogo muito amplamente. O Botafogo joga com muita tranquilidade, embora o Botafogo não tenha sido efetivo de criar várias chances claras de gol nem nada. Mas o jogo é dele, e o Corinthians não consegue fazer nada. O primeiro tempo do Corinthians não existe. No intervalo, como eu disse, o Dorival fala, cara, quer saber? Vai lá e bota 4 jogadores, reverte o jogo a seu favor, com menos volume do que o Botafogo tinha no primeiro tempo, mas com controle do jogo do segundo tempo dele. Né? Ele dá uma complicada na saída de bola dos laterais do Botafogo quando ele bota mais gente na frente e algumas opções que prendem um pouco mais o Botafogo. Eu acho que ele percebe no intervalo que o Botafogo não é perigoso o tempo todo, mas o Botafogo tem condição de sair em bloco. Por quê? Porque não tem jogadores do Corinthians suficiente para trás. O Corinthians tem uma linha de 5. E essa linha de 5 atrás do atacante, o Botafogo vai empurrando ela, porque tu vai fazer o quê? Né? Essa linha de 5 não te ameaça lá atrás. E tinha hora que os dois laterais do Botafogo, por exemplo, vinham juntos, porque só tinha um atacante, com os 2 zagueiros e via todo mundo. Né? Ficava ali um jogo desigual. Quando ele coloca ofensivamente alguns jogadores lá no ataque e distribui um pouco melhor, ele deixa o time do Botafogo um pouco mais preso. Eu não sei se a intenção foi essa ou meramente vamos pra cima buscar o empate e tal. O Botafogo já tá ganhando o jogo de 1-0, o resultado que ele fez no primeiro tempo. O Corinthians começa a dar uma melhorada, começa a ter alguma condição de jogo e tal, e vai buscar o empate com o Depay, que numa comemoração até xoxa pra caramba ali e tal, um clima meio merda ali. E o Corinthians depois até tem alguma chance ali de sonhar em ganhar o jogo, né? Alguma coisa desse tipo. Mas o que me chama a atenção nesse jogo, cara, talvez, eu não sei se dá pra garantir que seja um fator totalmente de SAF, mas o time do Botafogo, que foi montado para esse ano, ele é um time que pode dar certo. Mas ele não é um time feito para dar certo esse ano. Ele é um time feito para dar lucro, e não necessariamente esse ano. Então,
Você tem ali vários jogadores, alguns já chegaram, já saíram, como o Jair, por exemplo. Você tem vários jogadores ali para dar sustância aos garotos e às apostas. Então você tem um Alan, que é um jogador mais veterano, você tem um Telles, você tem um Correia, que é um jogador mais veterano, o Arthur Cabral, que embora ainda não tenham todos eles, o Telles sim, né? Mas o Alan, o Arthur Cabral e o Correia ainda não tenham se firmado no time e tal, são jogadores para dar um corpo ali no time. Aí você vai pro lado, você tem o Montoro, você vai pro outro ali, você tem o Natan, né? Aí você começa ali, você tem o Matheus Ponte do lado, que é garoto, aí você tem o Caio, você tem... Aí você olha pro banco, você tem vários meninos que você contratou, e não necessariamente meninos, mas jogadores que ainda não explodiram mundialmente no futebol, e que o Botafogo fez um alto investimento nesses caras. Só que existem altos investimentos em duas esferas. E a do Botafogo ela é diferente do alto investimento, por exemplo, do Flamengo. Talvez aí tenha uma diferença grande em relação à SAF. Quando o Flamengo pega 20 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, contrato do jogador, esse cara é titular, meia direita, tem 26 anos e vai jogar e resolver o problema dele. O que o Botafogo contrata com 22, 23, 24 anos? Ele contrata um jogador por 10, 15 milhões de euros que ele entende que daqui 2, 3 anos pode valer 25, 30 milhões de euros. Essa é a diferença entre investimento e buscar apenas e tão somente o resultado porque você é presidente de um clube. Então, essa mentalidade eu acho que o torcedor brasileiro vai demorar um pouco para entender, para encaixar, mas eu olho para esse time do Botafogo e falo, cara, esse não é um time que o Botafogo montou para ser campeão esse ano. É um time para fazer um bom papel e disputar lá em cima. Se vier, ótimo. Mas ali ele vai encontrar, maturar alguma coisa, trocar uma peça ou outra, como foi de 23 para 24, e aí talvez ele faça isso. Em cima disso, obviamente, olhando para todos esses garotos, falando, o que eu gastei 3 eu quero vender por 18. O que eu gastei 5 eu quero vender por 20. E esse é o objetivo, porque afinal de contas uma SAF nunca foi feita por amor ao clube, nunca foi feita porque o John Textor foi criado no Meia, como eu sempre digo, né? Sempre foi feita para ganhar dinheiro, né? E portanto, para ganhar dinheiro você tem que fazer com que o clube dê lucro. É muito difícil um clube no Brasil dar lucro, e para ele dar lucro, ele tem que investir na base, lançar jogadores, ou então usar o poder de investimento dele para contratar jovens promessas da América do Sul e revender mais caro. É isso que o Botafogo faz. É isso que o Botafogo tende a continuar fazendo, inclusive, goste você ou não, porque o objetivo do Botafogo não é, o principal objetivo de qualquer SAF não é ser campeão, é dar lucro. Mas para dar lucro, você precisa ser competitivo. Essa é a grande novidade, porque no passado você precisava fechar o ano e se desse para você ser campeão, maravilhoso. Mesmo que isso te gerasse 1 bilhão de dívidas e pelos próximos 15 anos você não ganhasse nada. Então, obviamente que a mentalidade da SAF é muito mais correta. Mas não é um time pronto, não é um time que você bate o olho e fala, não, com esses jogadores aqui todos eu tenho várias realidades aqui no time e com esse time aqui eu vou. Não vai. Né? Se você conseguia, porque explodiu ali 3, 4 nomes, tipo aquela geração Diego Robinho, Ganso, Neymar, que explodem 3, 4 jogadores no time, que você fala, caralho, eu não contava que esses caras iam explodir tão cedo, e aí você pode fazer um negócio diferente. Mas caso contrário, tem muito jogador ali para maturar, e você olhando o jogo do Botafogo, você entende que tem um potencial grande ali, mas que não necessariamente todo mundo está absolutamente pronto para essa realidade. O Montoro, ele é um jogador interessante, cara, ele é bom jogador e tal, mas esse jogador desafia uma tendência do futebol. O futebol hoje não aceita, rejeita muito fortemente jogadores de 1,69 m. Ele rejeita com muita força. Futebol mundial hoje. E o Botafogo investiu nesse garoto, é um garoto que não tem uma passagem longa, não tem gols e assistências na carreira dele. Ele apareceu, o Botafogo foi lá e pegou ele lá da Argentina com 18 anos. Mas ele não tem um histórico fodido para bancar. É uma aposta. Mas é uma aposta muito interessante, porque é uma aposta que vai na contramão do que o futebol hoje acredita. O futebol hoje busca jogadores altos, fortes e tal, e renega completamente jogadores baixinhos com alguma velocidade e qualidade técnica. O Montoro é um diferencial, é uma aposta diferente que eu gosto de ver algum time brasileiro fazer. Afinal de contas, nós tivemos vários do futebol brasileiro que deram certo, mas hoje o futebol ele dá uma renegada, né? Enquanto esse jogador não ganha corpo e tal, não sei o quê, a Europa meio que rejeita e tal. E o Corinthians, gente, tudo no Corinthians se resume à quarta-feira. A gente sabe como é que funciona, ninguém aqui é novato, né? Tirando os Enzo que estão assistindo aqui. Se o Corinthians ganha do Palmeiras um mata-mata de Copa do Brasil, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Aqui é Corinthians. Que crise? Que crise? Dorival é um gênio, caralho. Se o Corinthians apanha do Palmeiras, aí, meu amigo, cai o presidente, treinador, roupeiro, aí fudeu tudo. Então, o Corinthians está olhando para quarta-feira, não é à toa. É pela circunstância e pelo histórico, não só recente, mas global, criado em cima de um Palmeiras e Corinthians eliminatório. Então, pessoal, o Botafogo deu muito mole, um primeiro tempo avassalador, muito melhor que o Corinthians, tinha a chance aí de abrir um placar mais elástico para garantir uma vitória, e não fez de novo. O Botafogo tem a mania de não matar os jogos quando tem ampla superioridade técnica, física, tática, quaisquer que sejam, né? E ontem foi o caso, tínhamos muito mais
futebol apresentado do que o Corinthians no primeiro tempo. O Botafogo dominou o Corinthians, era um time jogando, outro assistindo, só que não se converteu em gols, né? Não se converteu em chances claras de gol. E o Botafogo paga mais uma vez por não matar o jogo. Quem não faz leva. E no segundo tempo tomou um empate, mas flertou muito com a virada, né, do Corinthians. Então é isso. O Botafogo ficou uma semana treinando e parece que não parece que quem for treinando foi o Corinthians e quem ficou jogando foi o Botafogo. Tava mais cansado no segundo tempo, menos vamos dizer assim, alinhado em campo. E o Corinthians, que o Dorival Júnior deu um nó tático no Paiva. Paiva não, ó, olha só. O ato falho aí que me faz o Ancelotti causar, né? Que o Ancelotti me causou. Eu lembrei do Paiva. Porque assim como o Paiva, o Ancelotti demorou a fazer a opção do que mexer, como mexer, enquanto tomava um nó tático do Dorival Júnior. Demorou a analisar o jogo, demorou a achar soluções, demorou a mexer, ainda mexeu errado. O Savarino entrou mal o Savarino, né? O Nathan Fernandes vinha bem no jogo, era a melhor válvula de escape do Botafogo quando foi sacado para entrar o Santi Rodrigues, né? Não curti muito a atuação do Ancelotinho nesse último jogo não, acho que deixa a desejar, mas é aquilo, tá aprendendo a ser técnico no Botafogo, né? Esse era tinha vários prós, esse era um dos contras de trazer o Ancelotinho, né? Temos que lidar tanto com os prós do Ancelotinho aqui, quanto com os contras que ele traz, a inexperiência, né? Vamos dizer assim, quem sabe ele não seja um cara de mexer tão rápido como a gente pensa que poderia ser, ele demora um pouco a traçar estratégias para corrigir erros no campo, não sei, tudo isso a gente vai descobrir com o tempo. A gente não sabe como é o técnico David Ancelotti, estamos descobrindo como é que ele é na prática, assim como ele está descobrindo o que é ser técnico na prática. Então vamos torcer para que nos próximos jogos ele demore menos a mexer, e quando mexer, num caso de nó tático que o adversário aplicou nele, ele consiga sair desse nó tático. Tomara, tá bom? É isso aí, pessoal, por hoje é só. Por hoje não, por agora é só. Tem outros vídeos aí no forno, vindo aí nas próximas horas, pra gente aí comentar e destrinchar esse jogo e tentar aí ter uma boa perspectiva pro jogo de terça-feira contra o Red Bull Bragantino, Copa do Brasil, vale vaga nas quartas de final. Vamos pra cima, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Vamos aí encerrar esse vídeo e depois tem mais conteúdo. Ative o sininho para você receber avisos quando novos conteúdos surgirem no canal. Bora pra cima, tamo junto, fui. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.